Você sabe que os Estados Unidos, Rocha, no auge das ferrovias, que foi início do século XX, lá foi em 1916, eles chegaram a ter 408 mil quilômetros de ferrovias. Eles tinham ferrovias praticamente em todas as cidades americanas. Foi o transporte que fez a grandeza dos Estados Unidos, ferrovias, né? E até hoje a gente acha que eles não têm ferrovia porque a gente não vê nos filmes, né? Os filmes, o carro tomou conta dos filmes. A gente vê um filme americano, todo mundo de carro, mas tem ainda. De vez em quando aparece. A última vez que eu fui para os Estados Unidos, eu viajei de Chicago para o interior de trem. Pois é. É maravilhoso para você viajar, confortável, como os europeus, né? Um bar lá, para quem gosta de tomar uma cerveja enquanto está viajando, super confortável. Era uma linha de trem, eu peguei de Chicago a Des Moines, mas ela ia embora, ia muito longe, né? Então, lá eles fazem margeando. Lá eles fazem margeando as rodovias. Tem grandes extensões de trens margeando as ferrovias. Agora, veja só, o Brasil, quando começou o ferroviarismo no mundo, o Brasil era quase ponta, ele praticamente só estava atrás da Inglaterra e dos Estados Unidos. Nós tínhamos em 1900 na década de 10, nós já tínhamos quase 30 mil quilômetros de ferrovias no Brasil. O Barão de Mauá. Começou com o Dom Pedro II com a de Petrópolis. E já tinha cremalheira e tudo para subir, para não atirar na subida e tal, né? A história lá que ele chamou o Dom Pedro, né? Para inaugurar, Dom João, para inaugurar essa estrada de Petrópolis aí, mandou fazer uma pá de ouro para o rei dar a primeira pasada lá. É isso que... Mas acho que aí foi a estrada mesmo, né? Era um absurdo que o rei tivesse que pegar uma pá de ouro, para simbolicamente fazer o... enfim, assim, a elite brasileira, aí depois destruíram o Barão de Mauá, acabaram com o Barão de Mauá, né? É isso aí, né? Então, as nossas ferrovias foram construídas em oligopólios. Então, o cara tinha uma fazenda e ligava a fazenda dele ao porto. Então, o que acontece? Quando veio a crise do café, as ferrovias ficaram obsoletas, porque elas não tinham função, elas não foram planejadas dentro de um planejamento, digamos assim, de ordem social, de ordem econômica para o país, e sim para atender determinados grandes cafeeiros, né, cafeicultores. Então, a gente ficou com muito dessa ferrovia sucateada porque ela perdeu a função, não tinha mais produção do café, e ela estava feita só para o café, né? Mas tinha Sorocabana, no interior de São Paulo tinha algumas a mais. E aí, quando veio a crise do café, realmente ficou difícil. Aí depois logo veio a guerra, e o momento de voltar a investir em ferrovias seria né, no tempo do JK. Agora eu queria chamar a atenção de uma coisa. Vocês já perceberam que os Estados Unidos não tem trem-bala? Não. Hoje em dia, eles estão tentando construir, eles têm o Amtrak, né, que é o trem mais rápido que eles têm lá, que é uma empresa americana lá, que inclusive acho que atua lá no norte, em Chicago, Nova York, né? Eles estão tentando há muitos anos fazer um trem-bala entre Los e São Francisco, talvez? Também tem um trem lá de São Francisco até Los Angeles, tem trem, é um trem bom, inclusive, mas não é trem-bala. Mas eles estão tentando fazer um trem-bala, estão construindo, mas eles demoram muito. Até Las Vegas, lembrei. Las Vegas, Los Angeles, um trem-bala. Agora, eles ficaram para trás, né? A China já tem 60 mil quilômetros de trem-bala, a China já está em outra geração, inclusive. O trem-bala daqui a pouco vai ficar para trás. A China já está na geração, está começando a fazer, vai demorar um pouco, é o Hyperloop. Já ouviu falar, Rocha? O Hyperloop? Não. O Hyperloop, eles fazem, já tem um teste lá de uma cidade a outra. Parece coisa de ficção científica, mas eles estão fazendo isso. Que eles fazem um tubo gigante, né, todo fechado, e aí você tira o ar de dentro do tubo. Você deixa lá um semivácuo.
E o trem passa por dentro, o trilho é magnético, isso ele já tem lá na China, né? O trilho é magnético, né, que é o maglev, ele flutua sobre... Não tem atrito? Trilho, né? Ele não tem atrito. Aí você não tem atrito no chão. E como você tira o ar de dentro do tubo, você tira o atrito, ou reduz, né, porque não dá para tirar totalmente, você fica semi-vácuo, na verdade. Você tira uma grande parte do ar de dentro do tubo, então também fica sem atrito do ar. Então, a velocidade potencial desse trem, a velocidade teórica é uma loucura. A velocidade teórica é de até 10 mil km por hora, teórica. Só que você não tem como chegar nisso porque você não tem como frear, né? Mas você pode fazer, eles estão esperando fazer até 1.000 km por hora com esse trem. Tem muita gente aí, os entusiastas de ferrovia, vendo que o futuro da humanidade, inclusive de transporte interoceânico, intercontinental, é trem submarino, né? Já existe, né? Você tem o trem entre a Inglaterra e a França, né? Um trem submarino. Aí seriam trens submarinos cruzando oceanos, que seria mais rápido que o avião, né? Você ia até a China de trem, cruzando o Pacífico de trem, né? É muito mais confortável, né? Porque o avião, a primeira classe é confortável, mas a primeira classe são com poucas poltronas, mas o avião é muito desconfortável, né? E o trem é sempre mais confortável, né? Eu viajo de ônibus por esse Brasil afora, e viajo muitos anos de ônibus. Eu sempre fico impressionado como é desconfortável o ônibus, né? Como é desconfortável, você fica naquela poltrona, você não tem um espaçozinho para dar uma caminhada, não tem um lugar, um restaurante, né? É desconfortável. Depois que você faz uma viagem de trem pela Europa, qualquer daqueles países lá, certo? Você não quer mais saber de andar de avião. Às vezes é preferível você ficar 6, 7 horas dentro de um trem, né, do que 1h40 num avião, né? Porque no trem você anda, vai para lá, vem para cá, tem lá restaurante, tem bar, né, os espaços são confortáveis, né, é muito agradável viajar de trem. E aqui, agora, parece que eu vi aí, o governo federal, com essa nova política aí, está agora fazendo leilão de concedendo vários trechos para construção de ferrovia. Tomara que isso ande. Aqui no Paraná, eu costumo dizer o seguinte: o governador do Paraná, quando se elege, se ele for embora para Paris e ficar os 4 anos lá em Paris e voltar no último dia do mandato, ele foi um bom governador, né? Não tem erro, certo? O Paraná não precisa de governador, Curitiba não precisa de prefeito. Funciona, tá? Sem essas figuras. Mas aqui no Paraná, nós temos 2 obras aqui que são essenciais, que é a terceira pista do aeroporto Afonso Pena, aqui na região metropolitana de Curitiba, que a nossa pista aqui ela é muito curta e, portanto, ela tem muito problema de avião grande não consegue decolar. Nós tínhamos um voo da América, acho que era América, que fazia Curitiba, acho que Nova York, Miami, uma coisa assim, é um voo para os Estados Unidos. O avião vinha de lá e pousava aqui, mas ele, na hora de decolar, ele tinha que decolar aqui e ir até Porto Alegre, aí onde ele enchia os tanques, né, e para ir embora para Miami. Então, porque a pista aqui não operava esse tipo de avião. Então, essa pista nova, ela está lá programada. Eu já ouvi fofoca aqui que a concessionária está querendo dar um jeito de não construir, está desconversando, mas essa obra é essencial, porque ela bota Curitiba no centro do Mercosul, uma pista, e aí você tem voos rápidos para qualquer capital aqui dos países do Mercosul. E a segunda obra é uma nova ligação ferroviária com o Porto de Paranaguá, que essa linha que nós temos aqui, ela ficou muito tempo aí sendo usada sem nenhuma modernização, e precisa dar uma nova ligação mais moderna, certo? Isso não é impossível fazer, dá para fazer. O Paraná tem, inclusive, o Paraná acho que é o único estado da federação que tem uma empresa de ferrovia, que é a Ferroeste, que tem um trecho que opera de Cascavel a Guarapuava.
Então dá para fazer essa ligação com o Mato Grosso e de Guarapuava para frente até o Porto de Paranaguá. Isso é essencial, né? Mas não vejo nenhum governador falando disso, certo? Essas coisas ficam sendo objeto de conversas e de papos de vez em quando, mas não acontece nunca. Isso para o Brasil, não é só para o Paraná, para o Brasil isso seria essencial. E não acontece. Pois é, né? A gente vê como o Brasil precisa de obras de infraestrutura e como é uma desgraça que essa extrema-direita que acaba sequestrando a pauta para essas coisas idiotas, banheiro unissex, né? Latinha de conserva, de conservador, essas guerras culturais, né? E acaba sequestrando o debate, porque é consumindo a energia nacional em cima desses assuntos que não tem nada a ver, né? E quando que a gente tem aí Sabe que nos Estados Unidos, eles têm trem ainda, como a gente comentou, né? Eles ficaram para trás em trem de alta velocidade e trem de transporte passageiro de uma forma abrangente. Só tem alguns trechos assim que tem ainda trem. No norte, Corredor Norte, Chicago, Nova York, Washington tem trem, mas não tem aquela linha, aquela ligação do país todo que existia no passado. Só que você pode ver você não vê mais os personagens andando de trem nos filmes ou séries. Você não vê. Eu até estava vendo uma série outro dia e o cara foi proibido de entrar no avião, um mafioso, que ele estava armado, esqueceu a arma, aí foi banido do aeroporto, aí ele pegou um trem. Mas você não vê o personagem andando de trem nos filmes. Só que faz um exercício. Sempre você vai ver um trem no fundo das cenas, que são os trens de carga. Você sempre vai ver. Você vai ver o cara de carro, para assim, aí passa o trem de carga, né? Fica passando. Eles têm muito. Todo o transporte de carga nos Estados Unidos é feito por ferrovia ainda. Ou quase todo. É muito importante ainda. E isso que o Brasil também... Que o Brasil, pelo tamanho do Brasil, o Brasil tinha que ter um transporte de carga. Só que me irrita um pouco também quando o pessoal acaba levando isso ao pé da letra. Não, transporte de carga só. O Brasil tem que ter o transporte de passageiro, entendeu? E o de carga. Os dois. Às vezes você pode fazer até duas linhas juntas, uma de carga aqui e outra de passageiro. Né? Mas porque o trem bala, por exemplo, chinês é só de passageiro. Ele carrega carta de correio, né? Entrega, esse tipo de coisa, mas só de passageiro. Ele é leve ali. Agora tem vários. A China tem trem normal, trem convencional, tem trem em bala, né? E tem todo um sistema de metrôs e VLTs e trens de superfície, né? E agora tem o tal do trem sem trilho, já ouviu falar? O trem sem trilho, que a China inventou, e agora tem alguns países da Ásia que estão também, que é um trem sem trilho, que ele tem uma roda especial e não precisa de trilho, mas é um trem, porque tem que ter um asfalto bem lisinho, obviamente, ele é todo só que o trem ele tem uma série de coisas que não é só o trem, nem é só o trilho, são as estações, né? Existe toda uma cultura urbana por trás do modelo ferroviário, que são as estações, onde você oferece serviços públicos, você bota Wi-Fi, você bota as repartições, você bota restaurantes, vira um ponto de encontro, né? A estação é importante. Aqui no Rio a gente tem a Supervia, que é um trem que vai do centro até as áreas periféricas. A Supervia do Rio, que é uma porcaria, um lixo aquele negócio. É um lixo. Não tem horário. Então não é trem. O trem tem que ter horário certo, na hora, tem que ter um painel. Hoje em dia, você vê o horário, sai daqui a 1 minuto e 3 segundos. Aí sai exatamente naquele segundo. Aqui não. As estações da Supervia, Rocha, não tem nem uma cobertura para chuva. O cara tem que ficar esperando o trem na chuva, não tem banheiro na estação do trem. A ferrovia tem toda essa cultura. Você faz uma estação com banheiros, né? Com bebedouro da água. Nós somos seres humanos, a gente precisa de lugar para ir ao banheiro, lugar para... Enfim, né? Aí eu tenho muita esperança que o Lula 4 vai abraçar a ferrovia.